Graça e paz, amém? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é fiel. E nós estamos aí num projeto, o culto da família. E nós sabemos que o inimigo tem se levantado contra a família de uma forma descomunal. Mas fiel é o Senhor que nos dá a vitória. Você crê nisso? Amém? Irmão, abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Versículo de número 23. 2 Reis, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Versículo 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o teu menino? E ela respondeu: tudo bem. A palavra, ela tem o poder de edificar e de derribar. A nossa palavra, muitas vezes, nós temos a usado de forma errada. Porque se citamos aqui nesse púlpito por muitas e muitas vezes, Provérbios 18, 21, onde diz: o poder da vida e da morte encontram-se na língua. Quem bem dela utiliza, come do seu fruto. Então, nessa noite, eu quero desafiar você a olhar para a sua casa, para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos e declarar: vai tudo bem. Ah, pastor, mas não está tudo bem. Por enquanto. Porque a palavra, ela tem poder. Eu não estou dizendo que é para você mentir. Talvez você pense: não está como eu gostaria, não está da maneira que deveria estar, mas Deus está no controle. E tudo antes de ficar do jeito que Deus quer, tem turbulência. Há um processo. Então, as palavras têm poder. Tudo é possível ao que crê. E tudo é possível pelo poder da palavra. Meu querido, a Bíblia diz que pelo poder da palavra foram todos os mundos feitos por Ele. Ele disse e veio à existência. Ele falou. E Ele declarou para mim e você: olha, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores que as minhas, porque eu estou indo para o Pai. Então, pera lá, meu irmão, você ainda não está vivendo tudo que você pode viver na sua casa, com a sua família. Você ainda não está vivendo o melhor de Deus, ainda, porque o melhor de Deus ainda está por vir, e virá. Então, existe poder na minha palavra. O poder vem quando você assume a responsabilidade. E o que nós vemos nessa mulher é um cenário completamente adverso. Ela estava enfrentando um luto. O marido nem tinha ciência. Mas quando foi perguntada pelo marido: vai tudo bem? O que ela respondeu? Tudo vai bem. Tudo bem. A minha pergunta é: por que tudo está bem quando alguém está morto? Por que eu posso dizer que está tudo bem e a minha casa de pernas para cima? Como eu posso dizer que está tudo bem e eu enfrentando essa crise? Está tudo bem porque o nosso Deus está no controle. E nós não somos guiados por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Você crê que Jesus está para voltar? Perto da volta do Senhor, 3 coisas irão acontecer que antecedem a sua vinda. Noé, Jó
e Daniel passaram por essa situação. A Bíblia nos mostra no livro do profeta Ezequiel que quando o Senhor tiver para voltar, ele salvaria apenas esses 3 homens. Só Jó, Daniel e Noé. A minha pergunta é, por quê? Por que Deus salvaria apenas esses 3 homens? Isso está lá em Ezequiel 14, 14. Olha o que diz o texto. Ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. O que esses homens passaram que os diferencia de mim e de você? Como num cenário completamente adverso dizer tudo bem? Qual foi a destruição que Noé enfrenta? Noé enfrentou a destruição da sociedade. Deus, quando olhou para a terra, viu a degradação do gênero humano, o homem se corrompendo, famílias sendo destruídas. Já disse aqui em outras mensagens, quando é citado no livro de Lucas a volta do Senhor, diz que no tempo de Noé bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, negociavam. Mas quando chegou lá no tempo de Ló, antes de Deus destruir Sodoma, diz que compravam e negociavam. A palavra casamento já não era mais citada. Os valores de família já não existiam. Noé teve a capacidade de colocar a família dele dentro de um projeto de Deus. Você imagina o que é você nunca ter ouvido falar sobre chuva? E Deus te diz, prepare uma arca para salvar a sua família. Meu irmão, a nossa família, a salvação dela, depende de mim e de você. Porque quando Noé fala para a casa dele que Deus mandaria chuva, ninguém questionou, embora não houvesse até então chovido. O que envolvia a terra era um canópio, uma bolha d'água na atmosfera, era totalmente diferente do que conhecemos hoje. Mas a família dele abraçou, e queridos, a família de Noé abraçou o projeto por 120 anos. Calcula comigo, quantas palavras de morte não foram pronunciadas? Quantas palavras de zombaria não foram ditas? Quantas palavras para desestimular, desacreditar foram ditas a Noé e a sua casa? Mas eu quero desafiar você a pôr a sua família dentro da arca nessa noite, porque Jesus está voltando. O senso profético de Noé, olha bem, quando já passado muitos dias, Noé pega um animal, um corvo, e o solta. O corvo voltou, sim ou não? Voltou. O corvo voltou ou não voltou? Volta. Ou ele encontra um terreno propício lá fora, em cadáver em estado de putrefação avançado. Um terreno muito bom. Leia depois, a partir de Gênesis capítulo 5, e você descobrirá se o corvo voltou ou não voltou. Passados 7 dias, ele solta um outro animal. Qual é? A pomba volta? Volta. Passados 7 dias, ele solta a pomba novamente. A pomba voltou, sim ou não? Sim. E trouxe no bico dela um símbolo que hoje é conhecido como universal da paz. Um ramo de oliveira. Passados 7 dias, ele solta novamente a pomba. A pomba voltou, sim ou não? Não voltou mais. Qual é o senso profético? Satanás saiu. E ele achou um mundo corrompido pelo pecado. Pelo pecado originado na primeira família, dentro de um jardim.
o jardim de Deus, o lugar onde seria praticamente impossível de um homem cair, e caiu. Por isso cai, o primeiro Adão cai no paraíso e o segundo Adão vence no deserto, para mostrar para mim e para você que não depende do terreno, mas das nossas convicções e do nosso posicionamento diante de Deus. Então não é o ambiente que me faz ou te faz, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo tem o poder de interferir num ambiente onde ela está inserida. Então lá dentro da tua casa você tem que ser luz, você tem que ser sal. Luz e sal. Deus nos chamou para temperar. Amém ou não? Para provocar a sede dele no mundo. A primeira vez que a pomba foi solta, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, porque é a forma simbólica dele. Nós vamos ver isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba. Mas ela cumpria a sua função como? Através de profetas, de reis, de juízes. Mas não havia no coração do homem pouso, então ela retornava. A segunda vez que a pomba foi solta, ela trouxe no seu bico um ramo de... A segunda vez que ela foi solta foi durante o ministério de Jesus. O profeta Isaías declara, capítulo 7, porque o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Oser Shalom, príncipe da paz. E ele acompanha até o momento do brado na cruz do Calvário. E ele vai assunto ao céu com Jesus, dias depois, levando testemunho do evangelho de paz. Terceira vez que a pomba foi solta, ela voltou? Sim ou não? Porque ela desceu em Atos dos Apóstolos, e o povo estava reunido, as famílias, elas estavam ali, os apóstolos naquele cenáculo, porque a igreja é uma família, amém ou não? Eles estavam reunidos ali no cenáculo, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam, e todos eles foram batizados no Espírito Santo. Você crê nisso? Esse mesmo Espírito está aqui hoje, dentro de mim e de você, para propagarmos o evangelho de paz. Você crê nisso? Agora olha bem, Noé viu a destruição da sociedade, e Jó viu que destruição? Da família. Num só dia, Jó viu seus 10 filhos morrerem. E eu pergunto para você, existe alguma força hoje, 2025, no mundo, desarticulando a sociedade? Existe uma força hoje global para a desconstrução da família, sim ou não? Esses dois homens viram isso, sociedade e família. Mas o ato profético de Noé, nós já declaramos aqui, nas pombas que ele solta, ou na pomba que ele soltou. E o de Jó, nas suas, o que nós estamos falando agora? Palavra. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar sobre esta terra. Ainda que a minha pele se consuma nos meus ossos, verei a Deus. O ato profético de Jó estava em suas palavras, capítulo 19, versículo 25. Então está na hora de você declarar, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, está na hora de você começar a declarar dentro da sua casa: ainda que ele me mate, todavia os meus caminhos eu vou defender diante dele. Por quê, meu irmão? Porque os seus olhos ainda verão a manifestação de Deus na sua casa, na sua família. O projeto de Deus é a sua família na arca. O projeto de Deus é a restauração da sua casa. É assim. Pastor, e Daniel? Daniel enfrentou a apostasia, o abandono da fé, onde as pessoas estavam inclinando a estátua de Nabucodonosor. Ele poderia simplesmente ir para casa caladinho, se trancar no quarto e ficar lá sem que ninguém o visse.
Mas o capítulo 6 de Daniel diz que ele, com a vida limpa, casa limpa, janela aberta, 3 vezes por dia, ele fazia o quê? Quantas vezes você ora? Seus filhos oram? Seus filhos te veem orar? Minha irmã, seus filhos veem você lendo a Bíblia? Os seus filhos veem o quê? O que eles estão vendo? Porque quando nós percebemos esse esfriamento, o que reserva para o futuro é a apostasia. E o que é isso, pastor? O abandono da fé. Esses homens tinham uma coisa em comum: a sua palavra, o seu caráter e a sua conduta. Se eu perguntasse para você ali no gabinete pastoral, está tudo bem? O que você me diria? Pastor, eu gostaria que estivesse. Ainda não está, mas em nome de Jesus vai ficar. Você crê nisso? Então nós percebemos isso. E o que sustenta isso? Porque os filhos de Noé acreditaram no Pai. Porque Jó teve a sua casa reedificada. No capítulo 42, versículo 2, ele disse: eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Versículo 5, eu te conhecia só de... A fé vem pelo e ouvir o quê? Então, meu irmão, é pela pregação da palavra que a fé vem, mas cuidado, é pela palavra que o desespero vem, a angústia vem, a amargura vem, ressentimento vem. Que o seu ouvido seja ungido nessa noite, para que só penetre ao teu coração palavras de vida eterna, amém? Porque no Evangelho de João 6, Jesus está pregando uma mensagem dura. Ele está dizendo: quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E ele vai endurecendo a mensagem. Então, conjecturando eu, seria como se Pedro dissesse: Senhor, prega uns carros zero aí, vai, prega uns apartamentos, prega prosperidade, porque o povo está indo embora, Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: você também não quer acompanhar? Vocês não querem ir com eles? Pedro então diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens o quê? Palavra de vida eterna. Dentro da sua casa tem palavra de vida ou de morte? Qual é a palavra que predomina o ambiente da sua casa? O que está alcançando o coração da sua família? Os filhos olharam, falaram: papai falou, pode riscar embaixo. Vamos embora, estamos fechados contigo, não é? Noah, estamos lá, junto. Os amigos de Daniel e Daniel, por que eles se mantiveram firmes? Porque em Daniel, capítulo 2, versículo 23, o texto chave diz que o Deus de seus, o Deus de quem? Qual é o Deus que você, pai e mãe, está apresentando para os seus filhos? Porque em Daniel 1,8 ele disse, e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Por que que ele não se contaminou? Porque ele seguiu o Deus de seus. Qual é o Deus que você está apresentando para a sua família? Um Deus iracundo? Um Deus irado? Um Deus vingativo? Ou um Deus de amor? No versículo 10 de Jó 42, e mudou Deus a sorte de Jó, quando este fez o que pelos amigos dele? Orava. E Deus restituiu os filhos para ele. 10 de novo. E 2 vezes mais rico do que era, por causa da sua integridade, porque foi Deus que falou: para o diabo tem visto meu servo Jó, fiel, justo, íntegro e que se desvia do mal.
Pergunto mais uma vez, se agora na eternidade Satanás e Deus fossem conversar sobre mim e você, qual seria o teor da conversa? Tem visto meu servo fulano? Dá nó em pingo de éter dentro da garrafa. Tem visto lá o que se diz meu servo? Não se pode escrever o que ele diz, porque não cumpre a palavra. Palavra. Essa mulher do texto que li, ela sabia a importância da palavra. Então ela não ia desperdiçar essa palavra. O menino, tecnicamente, estava o quê? Morto. Porque omitiu uma informação dessa do marido? Pensa aqui comigo, os pais, os homens presentes. Imagine que você chega em casa do trabalho e pergunta, como é que está o filhão aí ou a filhona? E a sua mulher fala, está tudo bem, só que o garoto está morto. E se você descobre depois, o que você falaria? O que você faria? Como é que o senhor me omite um negócio desse? Mas o marido dela perguntou para ela, na leitura que fizemos aqui do texto inicial, versículo 23. Perguntou-lhe ele quem? O marido. Vai tudo bem aí contigo? E ela fala o que para o marido dela? Vai tudo? Perguntou-lhe ele, por que vais ao culto hoje? Por que você está indo para a igreja hoje? Versículo 23. Hoje nem é dia de culto, nem tem programação especial na igreja, nem é, contextualizando, nem é domingo. E ela disse, não faz mal, não tem problema não, eu vou lá, estou indo para a igreja. Está tudo bem? E o que ela disse? Igreja Batista Mimoso do Sul, você que me acompanha na internet, faça uma pergunta. Vai tudo bem contigo? Tudo bem. Essa é uma palavra que deve ser pronunciada mediante fé. Vai tudo bem. Ela não podia parar. Versículo 24. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. O que ela estava dizendo para ele? Se tiver curioso no caminho, não para. Você só para se eu mandar parar. Porque no caminho da restauração da nossa casa, cuidado com as distrações. No caminho que nos separa até o ponto da vitória, Satanás vai colocar muita coisa no caminho para desvirtuar você, para te tirar do centro. Nem sempre pessoas que te param pelas ruas, nem sempre as pessoas que te perguntam no trabalho, que lhe perguntam se vai tudo bem, estão de fato preocupadas com você. Mas elas são apenas uma coisa, curiosas, querendo saber da sua vida. Então, para curioso, que pergunta, como é que está seu marido, como é que está a casa, como é que está o casamento, o que nós dizemos? Tudo bem. Porque eu não tenho tempo para retardatário. Não é hora de parar para explicar a estranhos. O negócio da sua casa, da sua família, é entre você e Deus. Você me entende aqui nessa noite? O negócio da minha família é comigo e com Deus. Então é com Ele que eu tenho que falar, é na presença dEle que eu preciso me derramar. A figura aqui do profeta representa Deus. Ou seja, diga assim comigo, nos assuntos da minha família, é só com Deus. Então para de expor sua família. Ela foi até o profeta. É triste hoje que, infelizmente, existem muitos pastores que não têm ética. Onde alguém vai rasgar o coração para falar de um problema familiar, no próximo domingo o pastor está lá no púlpito expondo o problema. Mas eu não estou falando de qualquer pastor, estou
falando de pastor com P maiúsculo. Você precisa entender isso. Nós estamos vivendo hoje num tempo de carência de verdadeiros homens de Deus. Homens íntegros e éticos. O que muitas pessoas às vezes não entendem é que, de repente, em uma ou outra palavra que a gente prega, acerta A, acerta B. Mas você já pensou, se eu não puder pregar sobre o pecado, porque todo mundo peca. Eu não posso falar sobre adultério, porque tem gente adulterando. Eu não posso falar sobre roubo, porque alguém aqui roubou. Eu não posso pregar sobre crise no casamento, porque alguém está em crise no casamento. Então o que eu vou fazer nesse púlpito? Eu estou falando de exposição mesmo. Aquela que você chega e desenha assim, que todo mundo sabe de que casamento, de que família, de que dívida, de qual problema, de que intriga está sendo falado. No seu negócio de restauração familiar, entre a sua família e Deus, e olha, aqui o profeta representa Deus. Hoje, o que nós precisamos resgatar nos púlpitos? Presenças de homens de Deus, de homens íntegros. Antigamente as pessoas tinham medo. Se o pastor falasse assim, olha, vou colocar a sua vida em oração a partir de agora. Ai, pastor, se a pessoa estivesse em rebeldia. Hoje, é hora aí, vai. Antigamente era. Antigamente um pastor falava, o rebanho, as ovelhas, batia a continência. E hoje? Porque o que nós estamos vendo no púlpito são obreiros do ventre. Não vou falar, não vou pregar, não vou machucar, porque senão o dízimo cai, senão a oferta não entra. Meu irmão, quem paga essas contas aqui é Deus. Sinto muito se você não entende o propósito do que é feito aqui, por que é feito, se você não é co-participante, sinto muito em lhe informar, você que está no prejuízo, não eu. Mas eu quero te dizer que aquele que chama para a obra, ele financia o projeto. Quando Maria e José estavam com Jesus ainda menino, 2 anos aproximadamente Jesus tinha, Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 10 por ali, morando já numa casa. Os magos vêm do Oriente e levam ouro, incenso e mirra. E eles vão falar acerca de um projeto para matar a família de José. E quem quer matar? Hein? Nossa, irmãos, Zebedeu. Quem foi o rei que mandou matar as crianças? Nossa, vamos dizer todos juntos assim, vem para EBD. 1, 2, 3 e... Vamos vir para EBD. Eles chegam e vão falar que, ó, quer vir e vai matar. Está aqui um presente para o menino. Ouro, incenso e mirra. Apontou os 3 ministérios de Jesus ali. Ouro, ele como rei. Incenso, ele como sacerdote. E mirra, ele como profeta. Pegam aquilo e vão para o Egito. Durante todo o tempo que a família ficou no Egito, foram mantidos através do quê? Do ouro, do incenso e mirra. Quem chama, banca o projeto. Você entende isso daqui? Então a gente não precisa ficar aqui na frente da igreja extorquindo o povo com uma metralhadora em nome de Jesus. Põe dinheiro, traz dinheiro, vem com dinheiro, porque aquele que é dono do projeto, ele financia o projeto, ele move os corações que precisa mover, ele toca em quem precisa tocar, e é ele que faz porque a obra é dele, amém ou não? Então, aquele que chama, financia, então creia. O negócio de Deus é com a família. Então, o que nós podemos perceber aqui hoje é que há uma carência de homens de Deus. Essa mulher me ensina que coisas de família não é para eu compartilhar com qualquer pessoa. Às vezes não falamos com o pastor, amém? Sou eu. Às vezes você não fala com seu marido, você não fala com a sua esposa, você não chama seus filhos para uma conversa. Com alguém que é espiritual, para alguém que tem vida no altar. Mas fala nas esquinas, fala no trabalho, fala com quem não tem estrutura para te ouvir.
Quantas famílias estão em crise porque o marido não consegue chegar para a esposa e falar, olha, o meu salário caiu e nós vamos ter que resolver algumas coisas aqui em casa. Olha, as crianças não vai dar mais para frequentar a escola particular, vai ter que ir para a escola pública. Não vou cair o padrão. Não vou descer o nível. Aí está batendo de carrão, e o ponteiro com a luzinha acesa, e o carro assim, gasolina, gasolina. Não pode ver um morrinho que já joga no neutro. Porque não quer falar com a família. Nós vamos precisar descer o padrão. Nós vamos precisar fazer corte. Você pode falar o que você quiser da mulher do Jó. Pelo menos ela ficou lá para falar para ele. Maldiçoa Deus e morre, homem. Tem mulher que quando o cara já perdeu o dinheiro, tchau. Pelo menos ela ficou lá, o dinheiro foi embora, os meninos foram embora, a saúde foi embora, mas ela estava lá, irmão. Ela ficou. Lá no capítulo 10, Jó teve mais quantos filhos? E foi com ela. Ou seja, compareceu firme lá. Depois de tudo, mas ela ainda estava lá. Tem umas que, quando a coisa complica, pula fora do barco. O dinheiro... No tempo das vacas magras, e vaca magra mesmo, que é as do Egito, as 7. Nós lá no norte de Minas, 2001, o trem estava feio. Aquela frase de vender no almoço para comprar janta. A frase que a tesoureira da igreja falou para mim e para minha esposa. Pastor, irmã até. Fala para Camilinha que o pezinho dela está crescendo e a sandalinha está ficando pequena, hein? Aí você olha para o lado, o olho da sua mulher enche d'água. A mulher era tesoureira da igreja, não sabia quanto eu ganhava e como é que nós estava, a situação estava precária. A igreja tinha 18 membros. Meio do nada, uma cidade de 3.000 e poucos habitantes. Golimos seco. Aí ontem, até me perguntou, amor, me refresca a memória. Nessas idas e vindas nossas, para esses interior brabo da vida, nesses 25 anos de casado, eu já reclamei com você, te cobrei alguma coisa? Eu falei assim, não. Ela falou, sério? Eu falei, sério, você nunca me cobrou. Você nunca me botou uma faca no peito. Você nunca exigiu nada de mim. Porque talvez se ela botasse a faca no meu peito e começasse a me espremer, talvez a gente não estava casado. Porque a nossa casa ia virar um inferno. Porque ela ia me pedir justamente aquilo que eu não tinha para dar. Então o que segura um casamento não é grana. O que segura um casamento, o que segura uma família, o que faz a família entrar na arca, o que faz um filho longe do pai, longe da mãe, num outro país, numa outra cultura, dizer eu vou ser fiel ao Deus dos meus pais, é o exemplo que ele viu dentro de casa. Por isso eu sei que a Camila nunca vai fazer isso com o Mateus, porque ela nunca viu isso dentro de casa. Ela nunca vai falar para o Mateus, na casa do meu pai era assim, na casa do meu pai tinha isso aqui, na casa, nunca vai. Eu sei a cria que eu criei. Até sabe de onde a Camila saiu. Então, menino, você é um cara de sorte. Porque não tem família que aguenta isso. Irmão, família tem que ser mais do que isso. Uma casa se constrói com tijolo, areia, cimento, brita e ferro, mas um lar se constrói com lealdade, com amor e com respeito. Isso foi um acróstico top, hein? Essa eu gostei. Saiu fresquinho do forno.
Agora essa mulher não falou nem para o marido. E ao discípulo do profeta, ela não falou. Vai tudo bem. Vamos contextualizar? Essa mulher não falou nem para o marido, não falou para o pastor Liésio. Ela falou, preciso falar com o pastor Wesley, porque a autoridade aqui da PIB está nele. Quem Deus botou para presidir, como muitos gostam de falar, pastor sênior, é ele. Olha que mulher que sabe qual é que é, hein? Ela sabe quem é a autoridade lá. Não estou falando que o pastor Liésio não é autoridade, vocês estão me entendendo? Geazi era aluno, não era de qualquer um não, gente. É de Eliseu. É o cara. Mas ela falou, não, meu negócio é com... No linguajar bem da roça mesmo, eu não tenho que falar com capataz, meu amigo. Eu quero falar com o dono da boiada. Então eu não quero intermediário, eu não preciso de intermediário. O que eu quero que você entenda e perceba nessa noite? Eu não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de Maria, não preciso de Antônio, não preciso de José. Eu tenho acesso direto ao Pai, porque Jesus conquistou isso na cruz para mim, quando Ele disse, está consumado, e o véu rasgou. Então eu tenho acesso, eu posso chegar a Ele. Essa mulher não fala nem para ele. Mas ela estava indo na direção certa, na direção do profeta, na direção daquele que seria boca de Deus para a vida dela. Quem caminha na direção de Deus pode dizer que está tudo bem. Está tudo bem com a minha casa, está tudo bem. Porque eu sei que meu Deus está no controle e o céu não está em crise. Deus está no controle. Às vezes quando a gente prega, a gente fala muito rápido, muita coisa, e depois a gente pensa, não, tem que... Não é que consertar, é explicar por falta de tempo. Se você ensinou certo para o coração dos seus filhos, quando eu digo aqui que você vai dar conta dos seus filhos, é quando você negligenciou o ensino, quando você foi aquém de, quando você foi, tô nem aí. Se você ensinou, se você levou certo, é para você Salmo 89. Versículo 30 aí, se não me traz a memória, projeto para mim. Se você ensinou, filhão, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus estatutos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Sabe o que Deus está falando? Pai, seu filho está rebelde, sua filha está rebelde, mas você colocou a palavra, a semente lá, fica tranquilo, Deus vai moer eles, mas vai trazer de volta. Você crê? Ninguém vai ficar fora da arca, irmão. Agora, quem não vem pelo amor, de que jeito você quer vir? Eu ensinei. Agora a Camila vai decidir fazer outras coisas da vida dela. Eu vou prestar conta? Não, Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, desviou? Vai lá, filhona. Foi o que o papai que ensinou? Não. Você viu nós fazendo? Não. Então prepara as costas. Porque a vara é para as costas do tolo. É o que diz a Bíblia. Está em Provérbios. Então prepara. Essa mulher sabia. Sabia onde ia chegar. Ela não tomou o caminho das loucas. Chama o SAF. Chama o irmão Alexandre. Põe a propaganda. Morreu o menino. Ela não fez isso. Prepara lá, fala com a Lúcia para arredar os bancos, vai ter velório, porque o menino, brincadeira essa de Deus comigo, falou que ia me dar um filho, Deus para quê? Para botar o mel na minha boca para depois tirar? Agora o menino está morto. Não, ela não foi por esse caminho. Ela providenciou transporte, ela se mobilizou,
ela se preparou para uma viagem programada, ela sabia para onde estava indo, ela sabia o que ia encontrar, ela sabia para onde estava o profeta. A palavra Carmelo, que é lá onde ela foi, o Monte Carmelo, Carmelo no hebraico significa jardim de Deus. Ela sabia para onde está indo. Estou indo para o jardim me encontrar com o meu amado. Como diz uma música, né? Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E é mesmo, cantaram Salomão. Eu sou dele, ele é meu. Sua bondade sobre mim é o amor. E eu estou nele. Quem sabe onde vai chegar, meu irmão? Quem sabe quem está indo encontrar pode dizer para sua casa, para sua família, está tudo bem. Não, mãe, mas pai, aqui. Não, mas está tudo bem. Mas como que está tudo bem? Olha o que está acontecendo. Deus está no controle. Eu não preciso entender, eu não preciso saber, eu só preciso crer. Sabia com quem ia falar. Você sabe com quem você anda falando, irmão? Com quem você anda se expondo? Ela sabia. Ela sabia onde ia chorar, porque quando ela chega diante do profeta, o texto diz que ela se joga aos pés dele e chora, não pedi filho. Agora está lá em casa. Meu marido nem sabe que ele está morto lá no primeiro andar do quarto que eu fiz para você. Eu fico impressionado, quanto mais eu prego aqui sobre isso, mais eu vejo as pessoas fazendo o contrário do que eu prego. Eu falo, para de chorar na rede social. Para de se expor em grupos. Aí quando dá no dia da semana, tá lá, as piadas indiretas, nos status, não sei. Para que isso? Só para todo mundo saber que você não está bem, que você está mandando um recado para alguém? É assim ou não é? Quando você lê um determinado comentário, o que você pensa na hora, irmãos? Vamos jogar limpo aqui. Você pensa ou não pensa? Fulano está dando uma indireta aqui para ciclano. Você viu o que fulano postou? É assim ou não é? Nossa, gente, está todo mundo mudo agora, porque está todo mundo fazendo isso aqui, misericórdia. Então, né, pastor, é esse povo que faz, né? Esse povo fazendo, né? Que absurdo. E uma placa na testa, culpado. Para, irmão. O seu negócio é com ele. Vira para quem está do seu lado e fale assim, olha, saiba com quem desabafar. Até para desabafar hoje está complicado, eu sempre falo isso aqui. Você vai desabafar com uma pessoa, ela começa a disputar com você problema. Você começa a falar, estou com um problema, e eu também. Ah, porque o meu problema é assim, o meu é maior. Não, mas o meu problema é assim, mas o meu é mais maior que o seu. Fala, além de matar a língua portuguesa, ainda disputa. Quem desabafa com a pessoa certa pode ter certeza que vai ter vida dentro de casa. A vida vai voltar dentro de casa, mas depende se é com a pessoa certa. Sabia quem levar para junto do problema. O profeta mandou que o auxiliar dele fosse. Leva Jazi, versículo 30. Aqui, ó. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O cara mandou auxiliar. Ela aceitou o auxiliar? Sim ou não? Mas às vezes vocês aceitam. Vocês aceitam o quinto assistente do carimbador. Ela não aceitou o auxiliar. Ela falou, ó, eu não vou falar que ele não pode ir. Está aqui, está escrito aqui. Ele pode ir, mas você vai. Porque quem liberou a palavra foi você. Então, o meu negócio é contigo. E ele foi. Eu não estou aqui advogando em causa própria não, tá, irmão? Se você quiser continuar procurando auxiliares aí, para conversar, para orar por você, continua.
Estou pregando Bíblia. Não estou, senão daqui a pouco vai falar assim, pastor deve estar falando alguma coisa, pastor Liette, auxiliar. Não, irmão. Sou bem resolvido nesse negócio. Quando procuro, eu fico até mais tranquilo. Alívio. Se acha que você vai resolver lá, glória a Deus. Tamo junto. Tá bom? A gente tem que explicar tudo aqui nos mínimos detalhes. Então, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu quero que você perceba aqui é isso. E o Geazi foi. Chegou lá, pegou a vara, o bordão, foi botando o menino, e bate aqui, bate lá, e nada. Você sabe por que não funciona? Porque o bordão não funciona na mão de qualquer um. O bordão só funciona na mão do profeta. O bordão só funciona na mão daquele que Deus instituiu para ser autoridade. Tem pessoas que preferem andar com reserva do que com titular. Mas que mulher extraordinária. Sabe o que essa mulher me ensina? Ela não tinha crise de disposição. Ela estava disposta. Ele vai, mas tu vai. Ele vai, mas você vai também. Tem pessoas que abrem mão sem lutar. E argumentam. Deus quis assim. Não, a sua covardia que quis. Foi a sua inoperância. Foi a sua força de vontade. Falta de vontade é que quis. Deus não. Essa mulher falou, não. Meu irmão, ela tinha tudo para mandar enterrar o menino. Estava morto. Não abro mão daquilo que Deus me deu. Eu não, filha é o quê? Ela falou, eu não abro mão da minha herança. Não abro mão da minha herança. Tá tudo bem, meu amigo. Fica aí, mozinho, a janta já está lá no micro-ondas, só apertar o botãozinho, que eu estou só indo ali na igreja, que eu preciso falar com o homem de Deus, e já eu estou de volta. E o nosso menino está dormindo lá no quarto, lá em cima, não incomoda ele não. Já estou voltando aí, eu te conto tudo na volta. Maria falou, então tá bom, hein? Que mulher. Deus a submeteu a uma prova severa quando permitiu que o filho fosse tirado. Irmão, se tem um negócio que deve ser horrível, é a perda de um filho. Ninguém dá para falar, nem para consolar. Porque só quem sabe a dor é quem tá passando. E a maior covardia que as pessoas fazem nessa hora é, chora não, Deus está aqui. Fica calado, irmão. Fica só do lado. Só fala, olha, eu estou aqui. Chora não, chora sim, bota para fora. Porque se você não extravasa, se você não explode, você implode. Então é para chorar mesmo. E é para chorar é muito, porque não tem volta. E a gente fica lá querendo explicar um monte de coisa. Não, porque Deus tem o melhor, Deus sabe do melhor. Claro que Deus sabe. Mas adianta você falar isso para essa pessoa nessa hora? Vai resolver? Não vai. O que você tem que fazer? Orar com ela e falar, eu estou aqui. Está aqui o ombro. Pode chorar. Não tenho nada muito para fazer. Mas eu estou aqui para falar que eu estou do seu lado. Eu e a Té já viajamos quilômetros, porque um amigo partiu só para dizer para outra pessoa que ficou, estamos aqui, tá? Estamos aqui, nós vamos estar sentados ali. O que você precisar, nos aciona. O que precisar, a gente está ali. Não tem como fazer voltar, não tem palavra que consola, eu não tenho uma palavra que vai fazer esse momento seu ruim passar assim, mas eu estou aqui. Estamos ali. Geazi podia ser ótimo, porém ela não abria mão do profeta, junto ao problema que ela deixou em casa. Quem traz Deus para junto dos problemas pode dizer que está tudo bem. O problema é que às vezes a gente arruma mais problema. Tem gente que vai resolver um problema, cria dois. Conhece gente assim? Tinha um problema. Não, eu resolvo. Foi lá e criou dois. Me lembro do meu pai. Eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos. Meu pai estava com dor de dente.
em pleno final de semana. 1987, parece o Brooklyn. Em 1987, no Brooklyn, de Betim. Meu pai com o dente doendo. Aí chega o filho do diabo. Porque para dar umas ideias dessa, tem que ser filho do diabo. Porque de Deus não fala um negócio desse. Agora, meu pai foi muito anta. Não, anta não foi, porque anta é um bicho inteligente. Meu pai foi burrinho Zebete mesmo. A anta do irmão, não, anta não, o endemoniadozinho. Pastor Jonas, aqui, tem um jeito de você resolver isso daí. Esquenta um araminho no fogo. Quando ele estiver bem vermelhinho, você vai assim, em cima do dente, que vai matar a raiz. E ele falou, ô Zé Pereira, resolve mesmo? Resolve, pastor, vai. Meu pai falou, já que você está doendo tanto, então eu vou. Você já viu um maluco dando ideia para um doido? Vai dar o que no resultado final? E eu lá, com meus 10, 11 anos, assistindo a cena. Falei, gente, isso vai ser muito, muito interessante de ver. E meu pai está lá no fogão, na cozinha, com alicate. Quando o trem estava vermelhinho, o araminho, aí eu estou vendo meu pai passando lá para o banheiro. Só escutei um barulho fazendo assim, cheirou osso queimado. A boca dele fez assim, ó. Tum! Quase trincou de tanto que inchou. Se já estava doendo, imagina como ficou agora. A Beth, que sempre foi a dentista lá de casa, chega o pastor Jonas no consultório dela na segunda-feira. Pé azul. Pastor Jonas, o que aconteceu? Meu Deus, abre! Que é isso? Como é que é? E a coragem para contar? Mas ele tinha que contar, não tinha? E ela falou, o senhor é louco, o senhor podia ter morrido. Porque tem coisas que acontecem na nossa boca que pode afetar o coração, você sabia disso? Um siso. Já vi gente morrer porque extraiu um siso. E o Zé Pereira, não, mas não era para ter esquentado tanto assim. Agora já não era, né? Eu falei assim. E o problema é que sempre acha um doido para pegar essas coisas. Tem ou não tem? Um descabiciado querendo dar conselho para você, e você compra a ideia. Moral, perdeu o dente mesmo. Falou, aí não há o que fazer, mas não posso nem tirar isso agora. Agora é meter antibiótico em cima aí, compressa, nós temos que tirar essa infecção que está feio para o teu lado. Se ele espera até a segunda-feira, ia passar um final de semana meio dolorido, em 1987 no Brooklyn? Ia. Mas demorou muito mais. Você sabia que tem problema na sua casa, na sua família, que já podia ter sido resolvido, mas você fica tentando ajudar Deus, dando jeitinho, pegando araminho quente e esquentar no fogão? Vai dar ruim. Agora, olha aí. Deus restaurou a vida do menino quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera. É aqui que está o segredo. Ainda que eu não estou entendendo, eu vou me manter firme. O céu está abalando, eu vou me manter firme. O barco está balançando, mas eu vou me manter na posição. Está tudo desabando à minha volta, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Está tudo dando errado, pastor, mas eu vou me manter posicionado. Porque o compromisso dele é com quem não oscila, é com quem fica firme. E essa mulher ficou. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, retenhamos firme a confissão da vossa fé, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa, irmão, ele é fiel. Fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Se ele fez a promessa de restauração da sua casa, creia que vai ser restaurado. Segunda palavra que ela disse.
vai tudo bem. Por que vai tudo bem? Porque eu posso tudo naquele que me... Filipenses 4. Todo mundo gosta do 13, né? Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Posso tudo. Em quem? O que as pessoas não gostam é o que está no 12. É o que está no 11. Vamos lá. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para aqui. Paulo está falando que ele está o quê? Mas ele falou, mas eu aprendi a ter e não ter também. Está tudo certo. Olha o 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experimentado, tanto de fartura como de quê? Tanto de abundância como de quê? Fica aí. Então ele está falando, eu aprendi. Eu não ouvi falar, eu vivi isso. Teve momentos na minha vida que eu tive muito, mas tive momentos na minha vida também que eu não tinha nada. E tudo certo. Por quê? Versículo 13. Porque eu posso tudo naquele que me... O que ele está dizendo? Eu posso tudo, porque se eu tenho, ele me fortalece. Se eu não tenho, ele me fortalece. Se eu sou honrado, ele me fortalece. Se eu não sou honrado, ele me fortalece. Eu posso tudo, porque o meu negócio é com ele. Então é ele que sustenta a sua casa, é ele que sustenta a sua família. Então você pode tudo nele. Paulo estava preso em Roma. Paulo podia viver com alegria, porque compreendia sob o ponto de vista de Deus, que a alegria não tinha nada a ver com o local que ele estava. Você esteve lá, na prisão de Paulo, não teve? Dá para alguém falar que é feliz num lugar daquele? Mas ele falou, isso aqui é minha leve, olha o que Paulo fala, a minha leve e momentânea tribulação produzirá em mim um peso de glória. O cara estava num lugar, hoje está bonitinho ainda. Hoje está arrumadinho, virou centro das atenções, uma parada turística. Mas na época, fazendo tudo que era necessidade naquele lugar, sem muita ventilação. Eu posso tudo. Ele que me fortalece. Não é influência, não é conta bancária, não é meu carro, não é onde eu moro, não é os meus amigos. É ele. Ele me fortalece. Aprenda a confiar nas promessas de Deus e no poder de Cristo para ajudá-lo a manter-se contente, independente da situação que você está vivendo. Porque, meu irmão, Provérbios, vamos lá que eu vou citar certo aqui. Lá, se eu não achar, então eu não cito. Bom que ninguém nem pode tentar adivinhar, é pecado. Provérbios 24:10. Se no dia mau te mostrares frouxo, como é que vai ser a sua força? A coisa já está ruim, você se abate, vai ficar como? Pior. Está ruim, meu irmão? Se anima. Está ruim, mas isso é uma fase, vai passar. Deus está no controle. Ele suprirá todas as suas necessidades, mas de uma forma que só Ele sabe e de como você precisa. É só Ele que sabe como. Então fica tranquilo. A gente fala, não, se não for hoje não dá mais. 70 dias depois, nossa, veio na hora certa. Ah, mas você não falou que só servia se fosse naquele dia? Não, mas, né? Esse papo de Deus tarda, mas não falha, isso não existe. Deus age na hora certa. E ela entendia, tudo é possível ao que crê. Porque se ela não cresce, ela não teria ido lá. Alguém que profetizou que eu podia gerar, não podendo, pode ir lá e ressuscitar meu menino. Então ela tinha fé suficiente para ir lá e falar assim, volta lá.
É aquilo que eu falo de Marcos 9, daquele pai que vai falar para Jesus, a partir do 21 até o 23. Senhor, meu filho pula no fogo, pula na água, uma hora ele tenta se matar de um jeito, do outro. O Senhor pode. Aí Jesus fala assim, o Senhor crê? Eu creio. Mas me ajude na minha falta de... Então, irmão, crer não vai mudar a sua vida. Tem um monte de gente que crê tudo certinho e vai para o inferno. O homem falou, eu creio. Mas o que eu creio não é suficiente para mudar a situação do menino. Então me ajuda na minha falta de... Ah lá, é o que está no texto. Jesus falou, vamos resolver o problema agora. Essa mulher, ela creu e a fé fez ela sair da casa dela, viajar até o Monte Carmelo para trazer o homem de Deus com ela para resolver o problema do menino na casa. Que fé é essa que você diz ter que não desencadeia em ação? É uma fé morta. Jesus disse que tudo é possível se cremos, porque nada é difícil para Deus. A Escritura diz, mas a Deus tudo é, Mateus 19, 26, tudo é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis, Marcos 19, versículo 27, porque para Deus nada é impossível, Lucas 1, 37, não podemos ter imediatamente tudo que pedimos a Ele, mas com fé podemos ter tudo o que precisamos. Ele pode não me dar tudo o que eu quero, mas Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso, porque Ele supre as minhas necessidades e não as minhas vontades. Porque vontade é um negócio que vem e passa, mas a necessidade, irmão, ela está ali todo dia com a gente. Então essa mulher creu. O homem de Deus entrou no quarto, fechou a porta, deitou sobre o menino e o menino ressuscitou. O marido, quando topa com essa mulher na sala, com o menino e fica sabendo de tudo, o homem fala o que para uma mulher dessa? Caminhando aqui para o final. O que um homem fala para uma mulher dessa? Que mulher extraordinária. Que mulher fantástica. Porque ela, quando eu cheguei do trabalho, eu perguntei, ela podia ter descarregado isso aqui tudo em cima de mim. Eu podia ter desesperado, eu podia, não sei nem o que ia acontecer, como que ia ficar o clima. Mas ela se manteve firme. Então, minha irmã, seja um agente de paz na sua casa. O marido chega cansado, espere ele tomar um banho, espere ele jantar, espere ele descansar. Aí você pensa se vale a pena falar naquele momento, se não compensa esperar o dia para não perder a noite de sono. Ora, pergunta para Deus se é a hora de falar alguma coisa. Porque a gente só quebra uma palavra tóxica com uma palavra de bênção. A gente atrai mais mosca com a gota de fel do que com a gota de mel do que com um barril de fel. O poder da vida e da morte está na sua mão. Você que determina, você diz como a sua família vai ser. Ah, pastor, o senhor está falando isso, que o senhor não sabe como é que está a minha família lá em casa. Sabe como é que está a sua família? Terreno fértil para o milagre. A sua família, a sua casa é um terreno fértil para o milagre. Está tão ruim assim? Está tão difícil assim? Então é assim que Deus gosta. Porque então o milagre vai se manifestar na sua casa. Então, meu irmão, creia. Porque onde Ele está tem vida. Onde Ele está tem renovação, tem transformação, tem ressurreição. Se a sua família está morrendo, Ele traz ela à vida de volta. Você crê nisso? Se a sua família está se desintegrando, Ele é poderoso para restaurar tudo de novo. E Ele faz tudo novo de novo. Porque Ele é um Deus de recomeços.
Ele é um Deus que diz: eis que faço nova todas as coisas. Ele é o Deus que diz: onde abundou o pecado, vai superabundar o quê? A graça. Onde está esse território, esse lar de caos, vai se tornar um lar de paz, um lar de bênção, um lar da manifestação da graça de Deus. Você crê nisso? Então assim vai ser sua casa. Sua casa não vai ser inferno, não. Sua casa é um pedaço do céu. A oração de Jesus em Mateus 9, em Mateus 6, a partir do versículo 9, é a oração que nós temos que entender ela, onde ele diz: venha a nós o teu reino. Então que venha o teu reino no meu casamento, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino na minha família, venha o teu reino no meu local de trabalho, venha o teu reino na minha saúde, venha o teu reino sobre as minhas finanças, venha e seja feito aqui na minha casa, na minha família, como é aí no céu, porque no céu não tem crise, o céu, meu irmão, não tem confusão. Então que venha o céu para a minha casa, porque a minha casa vai ser um lar de paz, um lar onde o Senhor ordena a bênção e vitória para sempre. Você crê nisso? Então, meu irmão, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. E se você entendeu essa palavra nessa noite, querido, faça como essa mulher. Não abra mão daquilo que Deus te confiou. Não desista das coisas que Deus colocou sobre a sua casa, sobre a sua vida. Sua família é herança, é presente do Senhor. Então entenda isso. O ambiente da tua casa, quem monta é você. Sabe como é que você faz para você mudar o ambiente da sua casa? Prepara o ambiente antes. Você sabe que horas que ele vai chegar do trabalho? Troca o forro da cama. Bota tudo limpinho, cheirando amaciante. Troque as flores. Prepara a comidinha que ele gosta. Aí ele vai chegar horas depois que você tinha programado. Satanás vai falar: tá vendo? Não tem jeito. Tem. Porque eu conheço mulheres, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, estavam dando banho no marido, que chegava bêbado, urinado, defecado em casa. Enquanto ela dava o banho nele, elas diziam: ele ainda vai ser um homem de Deus, ele ainda vai restaurar e transformar muitas famílias pela pregação. O homem acordava limpinho, banho tomado na cama, sem saber como. No outro dia ela não jogava na cara, café, a mesa posta, porque o governo da sua casa está na sua mão, meu irmão. Está na sua casa, está na sua mão. Você tem o poder de repelir isso. Nós temos um antídoto, o Espírito Santo de Deus. Chegou, ora. Você vai ter 1 milhão de motivos. Trabalha o dia todo, chega em casa, a pia parece um Monte Everest. A casa não está limpa, não está nada. A casa é um inferno. Não, sua casa é um céu. Vai lá você, pega a buchinha e começa a limpar, e começa a declarar: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção. Filho que está te deixando doida, chegando de madrugada, às 3, 4 da manhã,
Você no sofá, portão, janela, olha, nada. Talvez alguém que está me assistindo está passando por isso. Vai lá no quarto dele, começa a declarar: um dia ele será um homem de Deus, um dia ela será uma mulher de Deus. Eu profetizo. Lá onde está agora, onde quer que esteja, eu começo a declarar, eu começo a liberar a vitória. Mas antes de você liberar a vitória, antes de você liberar palavras de transformação, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora é você estender a mão para o lado da sua casa, né? E começar a liberar, você sabe o quê? Perdão. Porque se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Porque se você não perdoar, sua oração não passa do rodapé. Eu sei que muitas palavras já te feriram. Eu sei que se alguém lhe perguntasse algumas horas antes, como é que você está? Vai tudo bem? Você ia desabar. Mas agora, pela fé, você vai dizer: vai tudo bem. Porque o meu Deus está no controle. Está na hora de você começar a declarar a vitória para sua casa e mandar esses demônios que estão tirando a sua paz, roubando a sua família, embora no nome de Jesus. Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço. Onde Deus está não tem espaço para o diabo. Mas isso não significa que ele não ficará ao derredor, bramindo como leão, procurando uma brecha, uma fresta para poder entrar e destruir sua casa. Mas em nome de Jesus você vai blindar sua casa com oração, com intercessão. Você vai começar a pagar o preço. Você vai começar a ajoelhar e orar pela sua casa, pela sua família, ao invés de você ficar reclamando, ao invés de você ficar murmurando, ao invés de você dizer: meu casamento está acabando, minha família é uma droga, é uma praga, esses meninos aqui, não, é bênção, os meus filhos são herança do Senhor. Esse homem ainda vai ser um homem segundo o coração de Deus, e essa mulher ainda vai ser tudo em Deus que Deus a fez para ser. A minha casa, a minha família, o inimigo não vai saquear a minha casa. O diabo não vai levar o coração dos meus filhos. Eu não vou me distrair pelo caminho. Querido, e agora é hora de você esquecer quem está do seu lado aí. Esquece quem está atrás de você, quem está na sua frente. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? É porque é você que sabe onde é que está doendo. Ninguém aqui paga suas contas. Ninguém aqui bota comida lá na sua mesa. Então é você que sabe onde que dói. Então, querido, começa a clamar pela sua casa. Começa a clamar pela sua família. Geograficamente, aí você sabe para onde é que está a sua casa? Dá para você se situar mais ou menos para que lado está a sua casa aqui? Amém, igreja? Sim ou não? Então, vira lá para o lado da sua casa, estende suas mãos para lá agora. E nós vamos começar a clamar agora pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos agora, pela restauração da sua casa, da sua família. Pode abrir a boca, meu irmão, e esquece aí quem está do seu lado. Ora, intercede, porque Deus está no controle. Você crê nisso? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos toda a ação do inferno agora, contra as casas, contra famílias. Meu Pai, nós não estamos criando os nossos filhos para a morte, nós não estamos criando nossa família ao inferno, não, eles são herança, projeto do Senhor, a nossa família é herança do Senhor. Meu Pai, entra em cada casa agora, em cada lar que aqui está representado, eu repreendo toda a ação do diabo agora, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, na autoridade que está sobre o nome de Jesus, todo espírito de rebeldia agora, Senhor, toda palavra de maldição que foi proferida, começa a quebrar isso agora, meu irmão, em nome de Jesus. Começa a dizer aí, olha, tudo que eu falei para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha esposa, todas as palavras de derrota que eu falei, tudo que eu disse, tudo que eu falei imprestável, tudo, irmão, que for adjetivo que não presta, começa a repreender isso agora em nome de Jesus, irmão, e é para falar, amém?
porque há poder na sua palavra. Então começa a declarar vida lá na sua casa, começa a declarar: Senhor, entra com a sua providência na minha casa, entra lá, Deus, com a tua providência na minha família. Os meus filhos, o inimigo não vai levar, os meus filhos são herança do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu começo a declarar agora sobre a vida de cada um que aqui está, os que nos acompanham agora nas redes sociais. Entra nessa casa agora, Deus, e começa a quebrar todo espírito contrário que lá habita, espírito, meu Pai, dos vícios, das drogas. Começa a quebrar lá agora, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tem afastado, tudo aquilo, ó Pai, que tem desarticulado lares, famílias, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Igreja, começa a profetizar lá na sua casa agora, começa a liberar a palavra de vitória agora, começa a declarar: os meus filhos são bênção, os meus filhos são herança do Senhor. Começa a declarar agora: o meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, a minha casa é céu. Começa a declarar em nome de Jesus. Ah, Senhor, nenhum vai se perder, Pai, porque aqui nós estamos declarando, Senhor, no nome de Jesus, lares transformados, famílias transformadas. Começa agora, Pai, a despedaçar o jugo, começa a quebrar agora, Deus, as correntes. Ah, Deus, correntes que estão prendendo a vícios, Senhor, na prostituição, vícios, Pai, lança isso por terra, da pornografia, começa a lançar isso por terra, Senhor, no nome de Jesus. Ah, Deus, entra nessas casas agora, Pai, todo ponto de contato lá dentro, todo ídolo estranho dentro desses lares, altares que foram levantados ao inimigo, sejam lançados por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, começa agora, em cada lar, cada família aqui agora, Deus, ao chegarem nas suas casas, que eles possam chegar já declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar: eu e a minha casa, os meus filhos, nós vamos servir ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo, Pai, nos roubou, eu creio que será restituído 7 vezes mais. Ah, Deus, por um caminho Satanás tem perseguido e tem afrontado famílias aqui, mas por 7 caminhos ele vai fugir, em nome de Jesus, da presença do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Santo, santo é o Senhor, digno é o Cordeiro, de glória, de honra e de louvor. Amém? Você crê nisso? Vamos nos derramar na presença dele nessa noite, porque ele é digno de honra, glória e louvor. Como é que está a tua casa, a tua família, a tua vida? Em nome de Jesus. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato.